A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, noção de graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Minha querida irmã, são 1h20, 1h18 da tarde. Aqui está quente, tenho que vestir essa camisa com manga, não é? Quentíssimo para poder gravar esse vídeo. E nós vamos dar continuidade, né, do curso para pregador. Muitas pessoas querem pregar a palavra de Deus e não sabem. Há muitos pedidos, né, irmão? Gostaria que você me desse uma dica como pregar a palavra de Deus. Como faz para pregar a palavra de Deus? Eu sinto o chamado, né? Como leigo. Foi me dado no batismo, né? Profeta. A profetizar, outros a rezar o rosário, outros as obras de misericórdia, outros a isso, cada um tem um dom. Mas tem muitas pessoas precisando de um estudo bíblico, né? Fazer um estudo bíblico de pregação, de como pregar a palavra de Deus. E hoje quero trazer, né? Esse é o terceiro vídeo. Eu trouxe o segundo vídeo refutando e falando sobre a carta a Tiatira, do livro do Apocalipse. Mas eu quero falar de um texto muito utilizado em pregações pentecostais, tanto pelo lado católico como pelo lado protestante, né? Os pentecostais usam muito esse texto bíblico. E como pregar do jeito correto esse texto bíblico? Como extrair coisas boas desse texto bíblico? Como não ficar só no oba-oba, no pula-pula, que nem... Né, eu era de dentro, eu participava, eu estava dentro disso ali. Então, muito oba-oba, pula-pula e conversão de filhos e filhas para a Igreja de Cristo, para o reino, nada de Deus. Então, como pregar esse texto? Esse texto fala do que realmente? Não é? Como extrair as coisas boas desse texto? Irmão, você enrolou muito. Fala do que texto é. 37 de Ezequiel. Os ossos secos, ele é muito deturpado por muitos pregadores, e eu quero dizer aqui católicos. Mas antes de eu crescer, você tá vendo aí o Pix, se inscreva, não é? Dê o like. Aliás, nos ajude, colabore, né? Dê o like nesses vídeos, compartilhe com seus grupos, Facebook, WhatsApp, né? Ajuda essa obra de evangelização. Olha só, isso aqui é o termo de isso aqui, meu querido, para começar esse estudo bíblico, como pregar um texto desse? Como extrair coisas boas de um texto desse? Vamos ver? Ezequiel 37. Fala assim, ó, verso 1. A mão do Senhor desceu sobre mim. Você começa logo, a mão do Senhor desceu sobre mim. Que mão é essa do Senhor que desceu sobre mim? Você sabe que a Bíblia pergunta, a Bíblia responde. A própria Sagrada Escritura, na maioria de sua interpretação, ela mesma dá a interpretação disso aqui. Você sabe que o próprio Jesus chamou o Espírito Santo de dedo de Deus. Não é? Então você sabe que se a Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo é o dedo de Deus, por que não dizer que o Espírito Santo é a mão de Deus? Quer dizer, o Espírito Santo é Deus. Mas esses são os termos prefigurativos que se dá nas Sagradas Escrituras para falar do Espírito Santo. A prova é, veja, ele me arrebatou em espírito, aí está. Então a mão do Senhor desceu sobre mim. Né? Isso faz uma analogia ainda a Atos 2 de Pentecostes. A mão do Senhor desceu sobre mim. Então a mão do Senhor está sobre nós, em forma prefigurativa, não é, da palavra, do texto, do contexto, para indicar que essa mão do Senhor desceu sobre mim, refere-se ao Espírito Santo. Não é? Está falando do Espírito Santo. Então, a mão de Deus desceu sobre mim. A prova que ele entra num êxtase, num repouso espiritual, e ele é transladado em espírito, igual aquelas aparições da África, que a vidente entrava em êxtase e a Virgem Maria ia passear com ela, mostrar a ela muitas coisas no mundo.
inclusive na África, não é? Aquele país. E a pessoa, o corpo fica lá como se estivesse dormindo. Então exatamente acontecia isso com o profeta. Quase de 100%, 80% do livro de Ezequiel é escrito através de revelação, através de êxtases, né, do vidente Ezequiel. Olha só, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos secos. Veja só. Aqui é para mostrar, meu querido irmão, minha querida irmã, o que simboliza esses ossos, esse vale de ossos secos, um cemitério de ossadas secas, de ossos esturricados, literalmente falando, como o contexto já diz, numa planície de ossos secos. Mas veja, essa palavra, ela vai trazer, se nós pegarmos essa palavra e só lermos ela do jeito que está aqui, e apenas fazer como pentecostais fazem, e muitos carismáticos também, só ler a parte que desceu do fogo, desceu do céu um sopro, não é? Para gritar, pular, estribuchar. E que recurso dá de conversão às pessoas que necessitam dessa palavra na sua interpretação correta? Nada. Não dá nada. Vejam só. Esses ossos secos, aqui mesmo vai ter a explicação. Versículo 2. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na planície. Vi que estavam inteiramente secos. Esses ossos secos, para nós trazermos esses ossos secos para os nossos dias, é a pessoa que está no pecado. Essa planície representa o quê? O mundo. Os ossos secos representam o quê? As pessoas que estão no pecado, que estão nos prazeres desta vida, do que o mundo lhe oferece, para trazermos em termos espirituais. Então, quem são os ossos secos? A pessoa que está no pecado. Quem são os ossos secos? A pessoa que não busca o Pai para confessar. Quem são os ossos secos? Não é? As pessoas que, apesar de terem sido batizadas, vivem de um modo pagão. Não é? Biblicamente falando, vivem de um modo pagão. Vivem a labor deste mundo. Anda conforme o curso deste mundo. Então, quando nós utilizamos um texto como esse, que é rico, para trazer para nós uma mudança de vida, não é? A tirar os pés do mundo e andar para a casa do Senhor, nós vamos ver que é um texto muito rico. Todos os textos da Sagrada Escritura, eles têm sentido espiritual, literal e teológico. Mas veja, teologicamente falando, de que refere-se no olhar teológico bíblico? Refere-se ao Israel esturricado. Refere-se ao Israel que abandonou. Refere-se ao Israel que adulterava com os ídolos, que traía a Yahvé. Segue o texto. Disse-me o Senhor, verso 2. Filho do homem, poderia esses ossos tornar a vida? Senhor Yahvé, respondi, só vós sabeis. Abre e fecha aspas. Só vós sabeis. Veja, o Senhor sempre está provocando, não é, uma intrepidez de fé para conosco. O Senhor está provocando aqui do profeta a fé. O profeta diz, Senhor, joga para o Senhor, só tu sabes. A pergunta do Senhor para o profeta é essa, meus irmãos. Vejam só, filho do homem, poderiam esses ossos tornar a vida? Ezequiel diz, Senhor, só tu sabes. Só tu conheces. Não vou aqui colocar, dizer, não, porque eu vi coisas terríveis. Então, quando nós fazemos uma teologia no novo, veja, aqui, Deus mostra ao homem pecador os ossos secos. Lá, em Mateus capítulo 4, é totalmente ao contrário. É o pecado que se manifesta, o que lhe pertence à santidade, ao santo. Ou seja, é o demônio que mostra para Jesus todos os reinos do mundo. E diz, tudo isso é meu. Mostrou todo o vale de ossos secos, tudo isso é meu. Se prostrar ante mim e adorar-me, te dou. Veja, quando nós pegamos
e fazemos esta comparação. Aqui é o santo que mostra o pecador, lá é o pecador que mostra o santo. Seja, meus amados irmãos e irmãs, também fazendo uma analogia ao Salmo 91. Não é? Então veja, o verso 4, aqui a pergunta é feita. Se essa pergunta fosse feita para você, o que você diria? Fosse feita para mim, o que eu diria? Será que eu tenho pelo menos a força de dizer, Senhor, só tu sabes? Pedro disse, mestre, tu pode todas as coisas. Então, a audácia, o se lançar, o olhar espiritual faz com que a firmeza da fé aconteça. Porque fé é crer, é acreditar naquilo que não se vê. Ele ainda não estava vendo, mas Deus provocou a ele, meus amados irmãos e irmãs, a ele olhar o futuro, a ele lançar a sua fé. Não é? Como Pedro, no capítulo 5 de Lucas. Senhor, eu sei que nesse lago não tem uma cabeça de prego. Mas por causa da tua palavra lançarei as redes, a intrepidez, a fé, acreditar naquele que não se vê. Sei que não tem nada, mas pela fé lançarei. 5:5 de Lucas. Pedro lançou as redes por causa da tua palavra. Então Deus interroga aqui o profeta que fica inerte. Rebate a palavra para ele. Translada de volta a palavra para o Senhor. Tu sabes assim, não sei de nada. Verso 4. Ele disse-me então: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. Agora entra a fase profética sobre os ossos. Sabe, meu querido irmão, amados irmãos e irmãs, você sabe por que o mundo está assim do jeito que está? Nós vemos católicos que se dizem cristãos dando mau exemplo, não é? Isso é ridículo, isso é feio. E o pior, que se dizem aprendidos de doutrina, de professores de doutrina, não é? Fazendo coisas asquerosas, sendo mau exemplo para os outros. Vai prestar conta a Deus. Porque a igreja, nós vemos a parte aqui, aqueles que estão na vida do mundo, e agora o profeta é chamado a profetizar. Veja, somos batizados profeta, sacerdote e rei. A profecia está aí, no profeta, sacerdote e rei. Cristo é tudo isso. Gálatas 3:27 diz, todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, se nós somos batizados e somos revestidos de Cristo, logo nós somos chamados a profetizar os ossos secos. Você já profetizou, já anunciou aos ossos secos da sua casa? Você é modelo, não é, de santidade, de cristão na sua casa para os seus? O que você tem sido na sua casa? Então essa palavra vem provocar isso. Provocar a mudança, a metanoia, a mudança de coração, como Paulo disse aos Gálatas, né? Que o Senhor quer a circuncisão do coração, não a da carne. Ou seja, a metanoia, a mudança radical. Entregar a sua vida a Cristo, que é a verdade, e bate na porta do nosso coração. Desde o batismo. Veja, quem não renascer da água e do Espírito, é necessário os batizados viverem este batismo. De convertidos, não é? De modelos, não é? De ser um canal de bênção na vida do outro. É o segundo mandamento que Jesus disse. Amar ao próximo como a si mesmo. Estive com fome. Não só da fome do pão de cada dia, mas da fome espiritual. A fome de Jesus. A fome, a sede de uma água viva. E quantas vezes você foi inerte, ficou inerte? Situação, se omitiu, pecado mortal, a omissão. Continua o texto. Entra agora aos ossos, a esse mundo, a fase profética. A fase profética, ela se cumpre quando Jesus escolhe 12. Vales secos de Israel. Esse vale de ossos secos, essa planície de ossos secos é Israel. E então essa palavra se cumpre quando Jesus vem, sendo Deus, né, do seio salvífico da Imaculada, para escolher 12 e selecionar um como príncipe desses 12 e fundar a sua igreja. Aí está. Entra agora a fase profética da mudança de vida. Entra agora a fase doutrinária, a fase sacramental, para a vida dos israelitas, não aceitando, os pagãos aderiram, se converteram, não é? Hoje nós sabemos que a fé que veio do paganismo,
que se converte ao cristianismo, é proclamada no mundo inteiro, como Paulo profetizou em Romanos 1, versículo 8. Vossa fé será proclamada mundialmente, universalmente, a catolicidade. Dirás a esses ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Deus, o Senhor Yahvé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Aqui está. Vou fazer entrar em vós o sopro da vida. Quem é o sopro de Deus? O Espírito Santo. Escute a palavra de Yahvé. A palavra de Yahvé é essa. Vocês vão voltar à vida. A palavra de Yahvé é essa. Vou fazer com que vocês revivam. Vou ressuscitar vocês. E essa maneira de ressuscitar, meus amados irmãos e irmãs, foi com o Espírito Santo, dado no batismo. Lucas 3, 21. Tanto que eles, batizados, apóstolos, iam confirmar esse Espírito Santo dado no batismo. Chamamos o sacramento do Cristo. Não é? Então nós vemos que agora entra a fase profética da igreja. E com a igreja está quem? O Espírito Santo, que é inaugurado em Pentecostes, para agora, profeticamente, levar a esses ossos secos a vida. O sopro, o Espírito Santo. Através do batismo, ele vem morar em nós. O céu se abre, ele vem morar sobre nós e nos tornamos filhos de Deus, na qual está a afeição do Senhor. Esse texto é magnífico quando ele é interpretado na sua linha verídica. Não no oba-oba, no pula-pula, dizendo aí, recebe, as pessoas saem caindo, estribuchando pelo chão. Tempo perdido porque não anunciam a fé. Tempo perdido, meus irmãos, quanto tempo eu não perdi com isso? Por quê? Porque isso não traz nada de conversão, de mudança de vida. Impressionante que eu nunca vi os jovens, as pessoas que participaram disso, se converter à igreja. Né? Olha só, verso 6. Porém vós, músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, né? Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. E fez. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. João 1, 14. E fez. Meus irmãos, a mudança, a metanoia, a conversão que os apóstolos durante 3 anos e meio receberam de Cristo, e ainda mais 40 dias depois que ele ressuscitou, foi estupenda. Porque Jesus ministrou aqueles cabeças, não é? Jesus confirmou, Jesus batizou a Pedro, e Pedro batizou os outros apóstolos. E os apóstolos batizaram, pasme, 3.000 pessoas de uma vez. Na primeira pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, não é? Ali, a partir dos versículos 17. A partir do versículo 17, Pedro cita uma profecia de Joel, e que também se encaixa nessa, não é? Desse derramado do Espírito Santo. Sobre os jovens, sobre os anciãos, os sacramentos, a conversão, é para os novos, não é para os jovens, é para os anciãos, para as pessoas mais velhas, de idade avançada. 3.000 pessoas se convertem à Igreja de Cristo, são batizadas na primeira pregação de Pedro, pós o evento de Pentecostes. Isso aqui acontece no evento de Pentecostes. E veja que Deus usa termos naturais para explicar. Colocarei em vós carne. Claro, simbólico. Isso é simbólico para falar da metanoia, da mudança. Vocês receberão uma carne nova, serão outros cristos. A chegar a ele pedra viva, das quais vós os tornastes outras pedras vivas. Então quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, o nosso sangue já não é mais nosso sangue, ele é muito mais poderoso do que nós. Corre nas nossas veias durante 15 minutos o sangue de Cristo. E nossa carne já não é mais carne, é a própria carne de Cristo. Entende, meus queridos, amados irmãos e irmãs? Como esse texto interpretativo, da maneira correta, ele é rico e enriquece a fé. A fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós vemos um texto tão rico como esse, e podemos extrair coisas maravilhosas que edificam a fé, a nossa fé, dentro do aprisco verdadeiro, logo, a sua interpretação vai transformar vidas. Segue o texto bíblico. Versículo 7.
Profetizei, pois, assim como tinha recebido a ordem. Veja que aparece que ele profetizou conforme recebeu a ordem. Então, a igreja, Jesus está preparando. Ezequiel, não é? Ezequiel, ele representa a voz profética, sacramentalmente falando, não é? Do batismo. Recebemos aí a graça das 3 razões teológicas no batismo, né? Nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, receber o Espírito Santo e o céu se abrir para nós. Mas também nós recebemos, não é? No batismo, nós somos consagrados com o olho em nossa testa pelo sacerdote, por Jesus que está na pessoa do Padre ali batizando, profeta, sacerdote e rei, porque Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então nós estamos revestidos de Jesus no batismo. Agora nós somos um povo profético, sacerdotal. É claro que esse sacerdócio é o sacerdócio comum dos leigos, não é o sacerdócio ministerial que vem através da ordem. Só que aqui está falando de um sacerdócio ministerial. Diz, profetizei conforme recebi a ordem. Veja que aparece o termo ordem. Então quem é que tem a ordem? Jesus. Porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem, diz a Epístola aos Hebreus, do rei Melquisedeque. Veja aí, Jesus é sacerdote segundo a ordem. Aparece o termo ordem. E aqui diz o profeta, recebi a ordem do Senhor. Então, esses apóstolos foram ordenados por Jesus. E aí Jesus diz, eis que vos envio. Quem vos ouve a mim, ouve. Olha aí. A ordem de Jesus é essa. Quem vos ouve a mim ouve. Quando ele envia quem? Quando ele envia a sua igreja. Aqui está a voz profética. Uma voz renovada. A voz da nova e eterna aliança. Aqui fala do judaísmo, a antiga aliança, não é? De sua morte e da restauração, da ressurreição para uma nova aliança. Morre a aliança, não é? Fundada sobre sangue de animais e nasce uma nova aliança fundada no sangue e na carne de um Deus. Vejam só. Ele diz, verso 7, profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor. Quanto aos ossos, se vinham unir-se aos outros. Já remete-se, não é, outra vez, em termos teológicos, para Atos 2. E ouviu-se um barulho. De repente, começaram a descer línguas de fogo sobre o cenáculo, sobre aquelas 120 pessoas. Não é? Então, esse reavivar, esse sopro, na interpretação verdadeira, aliás, no contexto verdadeiro, fala de um sopro vital. Então, esse é o sopro vital que Jesus dá através do sacramento do batismo, confirmado em Pentecostes, para aí ela ser voz profética na vida do próximo, na vida do que está perdido, que precisa ser encontrado. Não é? Então, vejam só, versículo 8. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne. E a conversão foi acontecendo. E os apóstolos foram ministrando, foram batizando, foram confirmando. Não é? Como nós vemos em todos os Atos dos Apóstolos. Que é essas carnes, esses músculos, um simbolismo disso. Então, irmão, é muito difícil falar isso que você está falando agora. Eu falo de um jeito simples. De um jeito simples e curto. Para que você possa entender. Que você possa extrair o recurso do texto interpretativo para que o outro seja alimentado com a fé da Igreja de Cristo, fundada por ele. Porque aqui fala da antiga e da nova aliança. E os pregadores ficam com pulo, com oba-oba e gritaria e não explica nada da fé, como narra as Sagradas Escrituras. Versículo 9. Aliás, ainda a parte B do versículo 8. Músculos, que nasciam neles carne, e que uma pele os recobria, todavia, não tinha espírito.
Aí está. Começa com João Batista. Aí está. Agora vamos para o texto teológico. Começa com João Batista. Jesus disse em Mateus 21, 32. João Batista veio, não é? No caminho da justiça. E vós não crestes nele. As prostitutas e os publicanos creram, por isso vos precedem. E nem com isso vós não arrependestes para crer nele. Então João Batista vai preparando um povo com o batismo de penitência, dizendo que é para crer naquele que vem depois dele. Veja só. Então agora a palavra de esperança está chegando para aqueles israelitas. Preparai o caminho do Senhor. O espírito e a unção de Elias está sobre João Batista. O homem do deserto, para agora dizer, eis que Deus está vindo. Eis que o Emanuel, Deus conosco, está vindo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse ruído, esse ruar, esse sopro vital. Eles se colocaram de pé, receberam carne, mas no entanto não tinham o quê? O batismo. Eles não tinham o batismo, meus irmãos. Eles ouviram a João Batista. Sim, era uma multidão. João Batista disse, agora é a eles que deveis seguir, não a mim. Encerrou a minha profecia. Agora é a ele que deveis seguir, pós-batismo. Mas não quiseram seguir. 2 dos apóstolos seguiram. Vejam só, meus amados irmãos e irmãs, como o texto ele é profético. Todavia não tinha espírito. Então eles não são batizados, porque o batismo de João não valia de nada. Era para despertar nos corações, abrir os corações para o Cristo, para o Deus conosco. E o Deus conosco iria sim aplicar o batismo verdadeiro, o sacramento verdadeiro. Tanto que em 19 de Atos, Paulo batiza 12 homens que foram batizados por João Batista, dizendo que eles estavam pagãos. Prova que o batismo de João Batista não servia absolutamente de nada. João Batista se recusava a batizar Jesus. Aí Jesus diz, deixa para que se cumpra a profecia. Para que se cumpra essa profecia, que nós recebemos as 3, né? As 3 razões teológicas do batismo. O céu se abre para nós no batismo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados filhos de Deus. Quem não renascer da água e do Espírito, aí está. A analogia ao batismo, que eles se colocaram de pé pela voz profética da pregação, mas, no entanto, se não recebessem os sacramentos, não valiam de nada. Olha aí a continuação. Versículo 9. Profetizei ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza ao Espírito. Profetiza o Filho do Homem, dirige ao Espírito, dizendo, eis o que diz o Senhor Yahvé. Vem Espírito dos 4 cantos do céu, sobre esses mortos, para que revivam. Aí está, meu querido. Aí está a preparação dessas pessoas, não é? Desses ossos secos para receber os sacramentos. Ele recebe os sacramentos. E aí se cumpre. O Espírito vem sobre eles quando são batizados. Aí Jesus disse. Veja Jesus preparando Nicodemos, um israelita, um doutor. Quem não renascer da água e do Espírito, em João 3, não poderá entrar no reino de Deus. Então, como pegar um texto desse e fazer uma bela analogia, fazer uma bela teologia, trazer para os termos espirituais, para causar uma metanoia, uma transformação de vida, e a pessoa se abra à fé católica, ele está sendo manuseado da sua forma correta. Não é? Biblicamente falando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, trazendo esse vídeo, mostrando para você como esse texto é rico e como você pode extrair algo maravilhoso dele. A mão do Senhor desceu sobre mim, o Espírito Santo. Então nós vamos ver, dentro da própria Bíblia Sagrada, as manifestações do Espírito Santo, né, no decorrer, né, do contexto histórico. E também bíblico. A tradição escrita. E graças aconteceram. É claro que muitos passaram, vamos dizer assim, escandalizaram. A igreja de Corinto escandalizava com os carismas, né?
profanava a mesa do sacrifício, igualando a mesa do sacrifício à mesa, ao altar dos ídolos, altar de demônios. Paulo sofreu muito com a igreja de Coríntios para poder ministrá-la. Então, meu querido irmão, nós vemos aqui um texto trazendo como ser um pregador, como pregar um texto tão difícil como esse. Deus abençoe vocês, não é? E até um próximo. Aí está o Pix, nos ajude, se você puder, não é? Se inscreva nesse canal, nosso segundo canal também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.